Das Reformas à Revolução, capítulo 4. Participação, vocalização e vulgarização. É evidente que o movimento litúrgico, como concebido por D. Lambert Baudouin, foi uma tentativa de depreciar e desencorajar métodos de ouvir missa que são essencialmente católicos. Como resultado de sua capacidade manifesta de desensibilizar padres e fiéis aos valores tradicionais, poucos católicos hoje em dia, mesmo entre os tradicionalistas, parecem entender o significado mais amplo das respostas dos leigos. Nunca foi ensinado na Igreja que os fiéis tenham um direito absoluto e sui generis ao envolvimento vocal como um meio de participar da liturgia. De fato, São Pio X nunca mencionou um direito por parte dos leigos em geral de falar ou cantar durante a liturgia. No entanto, sob a caneta transformadora de Baudouin, a exortação de São Pio X pela participação na liturgia, que não especificou nenhuma atividade em particular para os leigos, e certamente incluiu uma escuta atenta, tornou-se um chamado inequívoco à vocalização. Ao eleger artisticamente os dois conceitos, participação e vocalização, Baudouin elevou a forma de diálogo a uma necessidade inatacável, argumentando, sem nenhuma base na tradição católica, que o silêncio dos fiéis indicava seu isolamento do culto público da Igreja. Ele disse que quem ora em silêncio durante a missa não se associa à oração da Igreja. Ele passou a amontoar abusos pessoais contra católicos devotos, chamando-os de distantes, isolados, solitários, alienígenas, deficientes, preocupados apenas consigo mesmos e sem qualquer preocupação com o bem comum, edificação ou apostolado. Era, é claro, uma pura invenção. Respostas verbais não são necessárias ao leigo durante a missa para sua plena participação. Na missa, a graça de Deus é comunicada em virtude das palavras e ações do sacerdote, independente de qualquer atividade externa leiga, e é eficaz para os fiéis na medida em que eles, internamente, estão dispostos adequadamente a recebê-la. Além disso, não há evidências objetivas de que recitar em voz alta realmente melhora a participação interior dos leigos. Como verdadeira participação na missa é interior, somente Deus sabe quem está entre os ativistas dos bancos. A ideia de um diálogo que suponha a todos os meios enviados pelo céu de verdadeira participação na missa é comprovadamente insustentável. Baudouin, cuja arte de enganar começara com a missa dialogada, continuaria a construir grandes teorias, o ecumenismo, por exemplo, sobre fundamentos igualmente inexistentes. A base da insistência de Baudouin na forma de diálogo na missa pode ser atribuída ao seu equívoco da lex orandi, lei da oração da Igreja, como seus herdeiros novos ordos, pois ele via a missa essencialmente como uma reunião fraterna e acreditava que o objetivo da liturgia paroquial era a mobilização dos fiéis ao redor do padre para um apostolado social. Dessa maneira, ele substituiu os objetivos transcendentes da liturgia, mencionados pelo Papa São Pio X, por sua própria subjetividade e preconceito. A ideia de Baudouin de participação ativa daria, pois, o tom para uma reforma litúrgica politicamente correta que acabaria subvertendo a lex orandi como existia há séculos. Baudouin também deturpou o papel do padre na missa, quando declarou, abre aspas, o padre fala com o povo, e é o povo, não o coroinha, que deve dar respostas. Não devemos subestimar a magnitude deste erro ou a ameaça letal que ele representa para uma concepção católica da missa, consequentemente, para a própria lex orandi. Como qualquer católico pré-Vaticano II sempre soube, na missa o padre se dirige a Deus e não a nós. O poder do ritual de transmitir essa impressão era evidente no ritual tradicional, sem a necessidade de maiores explicações. Havia sua atmosfera sagrada, reverência ao Santíssimo Sacramento, anuência estrita às rubricas, sua própria linguagem litúrgica usada pelos ministros no altar, o canto do coro, o silêncio da congregação e o fato de o sacerdote enfrentar a Deus e não a congregação. Esse último ponto, aliás, representa um enigma para alguns católicos modernos que participam da missa tradicional.
eles estão genuinamente confusos sobre o motivo pelo qual o padre está de costas para eles, quando, segundo eles, deveria se dirigir a eles. O que eles não conseguem perceber é que o diálogo não é uma conversa entre o sacerdote e as pessoas, mas uma série de orações dirigidas a Deus pelo sacerdote agindo na pessoa de Cristo, o sumo sacerdote. O fato de algumas orações do padre exigirem uma resposta não indica um papel verbal para os leigos. Obviamente, os membros da congregação podem seguir as respostas em seus missais, mas essas orações devem ser alternadas entre o padre e os ministros no altar, ou, no caso de uma missa cantada, o coral, que também exerce um papel clerical, como o Papa Pio X havia explicado. Portanto, nenhum papel estava previsto para a congregação cantar ou falar durante a missa. Até os coroinhas realizam suas tarefas apenas por induto e portam vestes corais, como sinal de que estão substituindo, por necessidade, clérigos no santuário, não para os leigos dos bancos. Uma das iniciativas de Baudouin foi uma série de retiros que ele deu no início da década de 1920 na abadia beneditina feminina Antilla Domini, em Nouépion, Bélgica. Seu objetivo era a formação de mulheres leigas em papéis litúrgicos. Seu discípulo, Dom Virgil Michael, inspirou-se na iniciativa beneditina para melhorar o papel das mulheres na igreja. Também apoiou a liderança das mulheres na liturgia. Ele nomeou, por exemplo, Justine Ward, que liderou e popularizou os coros litúrgicos mistos nos Estados Unidos, como membro do primeiro conselho eleitoral do Oratre Fratres. Os efeitos nocivos do formulário da missa dialogada. Dar papéis a todos na missa obscurece o papel único do sacerdote e leva à vulgarização, nos dois sentidos da palavra, da liturgia, para que a atmosfera sagrada se perca. Ele antecipa o novus ordo, à medida que encoraja uma familiaridade leiga inadequada com as coisas sagradas, começando com a linguagem e o canto litúrgico. Dá aos leigos a impressão de que eles compartilham a responsabilidade com o padre, gerando confusão sobre papéis religiosos e leigos. Incentiva a feminilização da liturgia, dando às mulheres um papel falado ou cantado que antes lhes era proibido. Cria um sistema de dois níveis, entre aqueles que podem dar respostas latinas e aqueles que não podem, incentivando assim uma atmosfera odiosa de competitividade. Aqueles que entendem errado as frases em latim estão simplesmente falando bobagem sem sentido. Um conjunto de respostas irregulares, proferidas em diferentes velocidades e intensidades pelos fiéis, é impróprio na liturgia. É uma fonte de distração para aqueles que tentam seguir as orações na missa silenciosamente em língua vernácula. Também perturba a meditação para outros que tentam rezar à sua maneira. E, por fim, cria tensões e confrontos desnecessários entre os padres que favorecem a forma de diálogo e os que preferem orar silenciosamente na missa.